Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análises e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E se você gosta desses dois temas, peço que você considere se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer a sua interação comigo aqui, claro, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que possam também se interessar. Hoje, dia 15 de janeiro, domingo à tarde, e nós vamos falar sobre as duas primeiras semanas do governo Lula, que teve uma série de temas que foram destaques e geraram, assim, muito barulho na mídia de uma forma geral, mas que nem sempre são feitas as análises do que de fato aquilo pode representar, seja no momento presente ou no futuro, e vou procurar falar sobre isso de forma bem breve. Na primeira semana, Lula falou sobre teto de gastos e falou que era uma estupidez. Veja que isso é muito estranho. Seria como se você que mora num condomínio, o seu síndico do dia para a noite falasse o seguinte: olha, daqui para frente eu vou gastar e não tem limitação dos gastos. E aí você falasse, tudo bem, mas você vai melhorar o prédio, ou você vai contratar mais porteiro, ou você vai contratar limpeza? Não, eu vou gastar porque, tipo assim, é estupidez, a gente tem um orçamento. A tendência para cobrir esses gastos que ele pode vir a fazer exacerbados só tem uma forma: aumentando o seu condomínio, você que é o morador. Então você vai pagar essa conta. Para o governo não tem nada diferente. O governo também vai aumentar os impostos ou tomar dívida, o que ainda assim é ruim para o país, né? Imagina que ele estaria endividando o condomínio que você é dono. Logo, se essa conta estourar, uma hora você também vai ter que pagar, né? Essa é a analogia mais simples que eu consigo trazer para poder mostrar para as pessoas como que, de fato, o teto de gastos ou um orçamento familiar é sempre importante para você não sair da realidade, né? Não fazer aí loucuras financeiras que depois possam te dar muito mais trabalho. Na sequência, um ministro do Lula falou que Previdência não tinha déficit, né? E essa afirmação foi muito contestada porque não tem nem o que falar. A Previdência funcionava quase como uma pirâmide. Imagina que você tem menos pessoas entrando, mais pessoas se aposentando, né, ao longo do tempo. A tendência é que isso realmente aconteça. A máquina pública, que antigamente tinha pessoas, inclusive, para carregar processos de um prédio para o outro, hoje a gente resolve com um e-mail. Então não faz o menor sentido imaginar que você não vai ter déficit em algo que cada vez vai ter menos pessoas contribuindo, e detalhe, contribuindo com 10% do salário, e mais pessoas recebendo o salário muitas vezes integral. Então, assim, era de fato uma pirâmide financeira que, caso não fosse corrigida, essa era uma bomba relógio a estourar para as próximas gerações. Então, ainda bem que foi feito alguma coisa no último governo, aprovação de parlamentares também, e agora não adianta querer negar isso, tanto é que esse assunto já até saiu de cena. Um outro ministro falou sobre o fim do saque aniversário do FGTS. Outra fala que foi extremamente contestada, principalmente porque na justificativa ele dizia que as pessoas não sabiam o que fazer com o seu dinheiro e que era melhor esse dinheiro ficar numa conta ali de governo rendendo menos do que a poupança, né? E dizendo ainda que as pessoas tinham que ter esse dinheiro para quando elas precisassem. Mas espera aí. Quem melhor do que você mesmo para saber como usar o seu dinheiro? Então essa fala foi muito contestada e naturalmente que já voltaram atrás também. Então assim, essa nem foi para frente. Depois teve a suspensão das privatizações. Isso já era esperado, você pode inclusive confirmar isso nos meus canais lá no Instagram, por exemplo, onde eu postei que era tendência natural no governo do PT fortalecimento estatal. Então suspender as privatizações, para que isso? As pessoas às vezes se perguntam. Quando uma empresa é privada, ou quando ela trabalha a partir de uma gestão privada, ela vai buscar sempre o melhor resultado, mais eficiência. Então as pessoas que vão estar ali dentro são as pessoas competentes, né? Não necessariamente as pessoas que são as mais amigas ou as que são alinhadas ideologicamente, né? Já um governo como esse que a gente tem agora, ele quer manter sempre as empresas públicas para que ele possa contratar mais pessoas, empregar mais gente dentro da sua esfera, aumentando a sua linha de poder e influência e também controlando os gastos dessas empresas estatais, seja com a mídia, seja com patrocínios, né, que fazem sentido para eles, não necessariamente faz sentido para o país. Sei lá, Correios patrocinando um time de futebol. Para quê? Não faz muito sentido. E apenas um time de futebol. Não faz sentido isso. Os Correios deviam estar usando esse dinheiro para melhorar a sua gestão de entrega de cartas, por exemplo, ou de entrega de materiais que iria impactar, por exemplo, o comércio eletrônico, impactar a logística no nosso país, o pequeno empreendedor. Então vejam
que nessas horas tem muita coisa que as pessoas não estão vendo, não conseguem enxergar, né? Mudanças no marco do saneamento seguem a mesma linha, né? Essas mudanças foram feitas para que a iniciativa privada, através de parceria público-privada, pudesse fazer investimentos em saneamento no Brasil que tem um impacto gigante. Cada R$1 investido em saneamento gera R$4 de economia na própria saúde, né? Porém, vamos lembrar que esse governo não quer nada na mão da iniciativa privada. Ele quer sempre ele ou o governo sendo um mandante disso para que ele possa, de novo, empregar as pessoas que ele quer, normalmente são os companheiros, né? As pessoas que vão ser apoiadores políticos lá na frente, para converter isso em influência política já para as próximas eleições, já para sempre o fortalecimento das suas próprias ações. De novo, interesses que são muito mais de partido ou de políticos do que efetivamente do cidadão, né? Para o cidadão, eu imagino que ele queria ver todo mundo com saneamento básico o mais rápido possível, né? E isso só através da iniciativa privada. O governo não vai ter capacidade de fazer isso. Mas, de novo, o interesse não é realizar o saneamento. O interesse é ter mais esferas de poder através de empresas públicas e, nesse caso, dentro do saneamento básico. E a última que eu marquei nesse post, que foi o primeiro da primeira semana, né, você pode conferir ele no Twitter e no Instagram também, foi todos, todas e todes, né, que também foi muito questionado isso por não existir, de fato, na língua portuguesa hoje em dia. Isso já é uma adaptação de pessoas, principalmente, que têm vamos dizer assim, a sua ponte política falando com minorias, né? Então a ideia do todes é gerar justamente assim, olha, quem não se encaixa no todas e todos, né? Então deixa eu abranger você aqui, né? É uma fala meio que exclusivamente para esse público, né? Quando na verdade o próprio português já diz, né, que todos ou todas é o masculino e feminino, né? Ou todas as pessoas ou todos os presentes, né? Não necessariamente ainda que seja masculino e feminino, né? Porque palavras podem vir, por exemplo, como eu acabei de dar esse exemplo, né? Presentes, né? Então veja, presentes é aquelas pessoas que estiverem naquele local. Então todos os presentes não necessariamente significa que todos serão do sexo masculino. Mas enfim, isso aí eu vou deixar para um professor de português depois explicar melhor, né? Mas a característica dessa fala já é o governo realmente querendo demonstrar aí a sua fala identitária, né? Essas questões de gênero querendo trazer para o dia a dia também. O que, eu confesso, não acredito ser algo positivo, principalmente porque gera ainda mais confusão quando você, ao invés de pegar as minorias e integrá-las na maioria, né? Então, por exemplo, falando de respeito a todos, ao ser humano de uma forma geral, você começa a segmentar, né? E aí eu tenho uma visão de que políticos fazem isso, muito na linha de um livro que é A Arte da Guerra, Sun Tzu, que ele fala o seguinte, né, dividir para conquistar. Então, quanto mais você fragmentar a sociedade em pequenos pedaços, aquelas pessoas enfraquecidas, elas vão se juntar a alguém que teoricamente seja mais forte para que elas possam, né, vamos dizer assim, fazer a sua própria defesa. Só que, de novo, o processo de fragmentar a sociedade para depois imaginar que você vai uni-la não faz sentido, né? A gente deveria trabalhar logo de cara a união. Então essa é a forma como eu penso. Esse foi aí o início da primeira semana. E aí já na segunda semana, mais alguns temas que eu quero trazer algumas opiniões para vocês, né? Primeiro foi terrorismo, prisões e intervenção. Bom, primeiro que eu não acredito que a violência seja o caminho para nada, né? Quando era garoto eu aprendi que quem bate perde a razão, né? Então violência nunca é o caminho e naturalmente que eu não posso apoiar nunca nenhum tipo de invasão, depredação, né? Nem hoje nem no passado, assim como fez muitas vezes movimento do sem terra, movimento do sem teto, né? A figura dos black blocs que existiram. Agora, mesmo todos esses movimentos existindo ao longo dos últimos anos, inclusive fazendo a mesma coisa do que foi feito nesse ano, né, na semana passada, depredação e invasão, ainda assim, nunca nenhum governo chamou isso de terrorismo, né? Então, assim, para mim, essa fala de querer dizer que isso é terrorismo é muito mais botar a pecha de terrorismo, não porque de fato mas porque existe o interesse de tratar isso como terrorismo, né? Aquela mão pesada do Estado, aos inimigos, o rigor da lei, aquela coisa, né? Então eu acho que é muito mais nesse sentido, né? E não vi realmente nenhum jornalista, ninguém da mídia trazendo esse aspecto, né? Que é muito ruim, porque da mesma forma que não se pode comparar, mesmo que as condições sejam severas, lá o pessoal que foi preso chamou de campos de concentração, né? O ginásio
ginásio que estavam instalados. Né? Mesmo que seja muito ruim, né, não faz sentido você comparar uma coisa com a outra, né? São proporções completamente diferentes. Então, da mesma forma, atos de vandalismo, invasão, depredação estão longe, pelo menos na minha visão, de ser de fato terrorismo, né? Como a gente vê no mundo, que envolve muitas vezes o sequestro, o emprego da violência em larga escala, o planejamento, mortes de muitas pessoas, muito mais do que o dano físico patrimonial. Ok, pessoal? Só deixando isso muito claro. E não apoio de forma nenhum tipo de violência. Tá? Tô trazendo para vocês aqui uma visão, fica a critério de cada um analisar se ela faz sentido, né? As prisões na sua sequência, né? Muitas prisões aí sendo realizadas, investigações sendo realizadas, e a questão da intervenção também segue nessa mesma linha, do ter o controle, né, do tomar controle da narrativa, né, essa coisa da investigação, do verificar quem tentou boicotar, né, para mim não está muito claro isso, porque imagina, não seria o governo que deveria fazer isso, as investigações deveriam estar acontecendo por conta dos órgãos de investigação, né? Você deveria ter aí, vamos dizer assim, neste momento, política, deveria estar mais numa questão de observação. Quem deveria estar de fato analisando o que aconteceu são as polícias, né? Quem deveria estar de fato analisando o que aconteceu é o Ministério Público, investigando, todo um processo. E de repente a gente tem inversões, né, da figura de quem seria o investigador, para quem é o acusador, para quem é o interessado. Então, assim, você não sabe qual é o receio que eu tenho em relação a isso. Quando a figura de quem julga, quando a figura de quem acusa, quando a figura de quem investiga e quando a figura de quem foi vítima, quando existe uma confusão nesse processo, não dá para você garantir a lisura do processo, né? Não dá para você garantir que tudo ali vai ser feito de forma equânime, correta, né? Porque alguém ali sempre vai ter interesse, né? Seja de, vamos dizer assim, procurar chifre na cabeça de cavalo ou, né, de dar sentido a determinadas coisas muito mais como quer que os outros enxerguem do que como realmente é. De novo, controlando a narrativa. Então, assim, e ficou meio bagunçado. E claro, né, o mero fato de na primeira semana de governo para a segunda semana você já ter esse tipo de coisa, né, gera uma instabilidade política muito grande, uma instabilidade econômica, social, porque imagine você, quem vai investir num país bagunçado assim, né? Então isso é muito ruim para o Brasil de uma forma geral. Então, de novo, não sou a favor de nenhuma violência, acho que esse processo investigativo poderia e deveria ser mais transparente, né, com cada órgão fazendo o seu trabalho, e acho que essa confusão aí de, vamos dizer assim, de lugares acaba sendo muito prejudicial para o país, gerando ainda mais receio para quem quer investir no país ou para quem pensa em prosperar, né? Deixa tudo muito confuso. Na sequência, outro tema que tomou muitas mídias aí foram os gastos milionários, né? Os cartões dos presidentes. E aí o que a gente viu aqui foi assim, absurdo, né? Quem gosta do Lula falando que Bolsonaro gastou muito, quem gosta do Bolsonaro falando que Lula gastou mais e que a Dilma também, mas no final das contas, pessoal, é um absurdo. Imagina você que num país igual ao Brasil, o presidente, durante seu mandato, pode gastar 30, 40, 50 milhões de reais. Para mim, não faz o menor sentido, né? Quaisquer que sejam os gastos de um presidente, né, eles deveriam ser orientados ali por dentro de uma estrutura, onde as coisas devem ser feitas de forma transparente, né? Só essa demonstração mostra como que é bizarro, porque o cara, ele entra para ganhar 40 mil reais de salário, mas ele gasta 50 milhões. É como se no fundo você estivesse pagando 1 milhão de salário para o presidente. Então, assim, eu vejo que hoje no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessas horas a gente, ao invés de avaliar o que é certo e o que é errado, a gente está avaliando o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E isso é muito ruim, porque imagina que a gente acaba de seguir dividindo a população e as pessoas estão ignorando gastos exacerbados, milionários de presidentes da República com cartão de crédito, simplesmente para dizer que o de A ou B foi maior ou menor, quando na verdade deveria ser o seguinte, olha, para todos isso não é recomendado, né? Isso parece estar muito errado, né? Então, assim, a gente peca no momento de fazer uma análise, a gente pode progredir como país, porque a gente ainda está na linha emocional do gosto e não gosto, e não no racional do que seria mais a linha do certo e errado, né? Ou produtivo e improdutivo, né?
Na sequência, outro tema que tomou muito veio desconto a devedores, né? Novo pacote do ministro da Economia tem uma série de coisas que se assemelham muito a um refinanciamento de dívidas, né? Então, descontos em impostos que não foram pagos, desconto nas multas desses impostos que não foram pagos, em dívidas, em tributos, em juros, né? E assim, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E qual a parte bizarra disso? A ideia do governo é tentar reaver dinheiro que não foi pago, né? Mas qual é o impacto? O impacto é que todas as pessoas que são pessoas de bem, empresários que trabalharam corretamente, pagando seus impostos com toda a dificuldade, né, no final das contas, com essas medidas, vamos dizer assim, de anistia ao devedor, as pessoas são prejudicadas. Porque imagine que você é um empreendedor e vem fazendo uma concorrência correta, pagando todos os seus impostos. E naturalmente que por isso o seu preço contempla todas as variáveis. Um outro empreendedor, o seu concorrente, não pagou imposto. Então, como ele não estava pagando imposto, o preço dele era mais baixo. E aí ele foi, ao longo desses últimos 5, 6 anos, massacrando as suas vendas. Ele cresceu a empresa porque vendia muito, né? E você cresceu só um pouquinho ou não cresceu nada, porque você estava trabalhando corretamente. Então, no final das contas, não tinha nem como competir. Agora chega depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos, o governo vem e fala assim, olha, sabe você que fez errado? Pois é, então, me paga aqui o que você devia lá atrás, eu vou te isentar das multas e tudo, e tá tudo bem, e segue o jogo daqui para frente. Você que trabalhou direito já foi prejudicado. Você não pôde prosperar. E ao contrário, quem fez errado agora tem a chance de tipo assim, ó, tá aqui a sua anistia, não, nada do que você fez tem importância, desde que você pague, pronto, tá tudo certo. Só que veja, o cara já cresceu, a capacidade financeira é outra, a aquisição de patrimônio é outra, todos os impactos econômicos já foram gerados, né? Inclusive os perversos. E acaba que quem se deu bem é quem justamente fez errado. Essa é a mensagem que se passa, né, para quem está aí na linha de empreendedorismo. Vocês podem conferir isso com qualquer pessoa. Outro tema foi volta do imposto na gasolina e no etanol. Esse no final do ano era, vai voltar imposto, não vai voltar imposto. E agora, naturalmente, vai voltar imposto. Veja que tanto a questão do desconto a devedor é aumentar a arrecadação, como voltar imposto na gasolina é aumentar a arrecadação. E por que isso? Porque esse governo é um governo que tem a finalidade sempre do governo inchado. Então, para pagar a conta de todos aqueles companheiros na máquina pública, para poder fazer os programas sociais, melhor do que eu transferir para a iniciativa privada, olha só como é que tudo se conecta, né? Se eu tivesse privatizações, se eu tivesse empresas de saneamento público privadas, elas estariam contratando pessoas, estariam fazendo trabalho, desenvolvendo as pessoas, teriam seu salário e as pessoas estariam ali vivendo a sua independência, né, fazendo o seu crescimento. Mas, como esse é um governo que gosta de ter tudo concentrado dentro do próprio governo, qual que é a ideia aqui, né? Eu vou aumentar impostos, eu quero fazer tudo, né? Porque, na pior das hipóteses, eu, governo, é que quero estar dando as coisas para a pessoa. Então você não vai ser empregado de uma empresa privada, você vai ser empregado do governo, né? A obra não é uma obra privada, é uma obra pública. Então, sempre essa ideia de eles de colocarem o governo como sendo o provedor, o paizão de todo mundo, né? Por quê? Porque isso sempre gera crédito político. A pessoa que tem gratidão, ela tem gratidão pelo governo de fulano, governo de Beltrano. E aí continua naquela narrativa de mais governo ou menos governo, quando, de novo, o que a gente deveria estar olhando é o seguinte, é mais resultado para a população ou mais problemas para a população. E esse caso aqui do aumento do imposto, volta do imposto na gasolina e do etanol, naturalmente que é prejudicial para a população. Ou seja, vai ter mais dinheiro o governo para dar mais auxílio, mas ao mesmo tempo as próprias pessoas vão estar pagando mais caro na gasolina da sua moto, né, na gasolina do seu carro, né, então, ou no etanol do seu carro. Então, assim, veja que de toda forma, assim, arrecada dinheiro para devolver para o povo, né? Ou para gastar com os companheiros, mas quem paga essa conta é sempre a população, né? Não tem fórmula mágica, né? Governo gastando dinheiro tira da população. É simples assim, não tem outro caminho. Então, de novo, isso é muito ruim, eu acho que é prejudicial, acho que vai encarece para quem trabalha fazendo uso do seu carro, trabalha fazendo uso da sua moto, para quem usa como meio de locomoção, né? Então impacta de forma geral a vida das pessoas.
Salário mínimo também foi outro tema que rodou bastante, né? E aquilo que era uma promessa de campanha de aumentar o salário mínimo, agora pode ser que nem aumente. Mas qual que é o fato aqui, né? O salário mínimo aumentar ou não aumentar, pela inflação ou não, acaba que a gente perde de vista o seguinte: de que adianta o seu salário aumentar, sei lá, R$ 70, se no final das contas, se você for comprar todas as coisas que você comprava com o seu salário anterior, elas aumentaram 100. Bom, então os 70 que você aumentou não adiantou nada, né? E é justamente essa a ideia de inflação. E aí vamos conectar lá. Inflação que aumenta quando o governo não tem responsabilidade fiscal ou que acha que teto de gastos é estupidez. Inflação que acontece quando o governo o governo quer inchar. O governo quer exercer mais gastos ali com a máquina pública do que efetivamente fazendo as melhorias que precisam ser feitas. Inflação que aumenta quando você tem aumento de imposto, porque tem aumento de preço. Então, assim, vejam que todas as coisas estão conectadas e às vezes a gente não consegue ligar esses pontos e nem a mídia conta isso para as pessoas. E o pior de tudo isso é justamente isso, porque as pessoas veem isso como casos isolados, informações isoladas e não conseguem fazer uma correlação. Não é tão fácil compreender isso. E imagino que se a gente for pegar assim, a média da população brasileira, a maioria das pessoas nem sabe o que é inflação e nem sabe como ela corrói o seu poder de compra ou corrói o seu salário. E aí fica muito fácil para o governo ter sempre essas promessas do tipo, vou aumentar o salário mínimo, picanha, a gente já viu isso e não leva a lugar nenhum. E aí, mais um tema aqui que eu finalizo, fazendo um outro trocadilho, foi o seguinte: mais imposto para o povo e anistia só para caloteiro. Por que eu fiz esse trocadilho? Todo mundo que tem pedido as investigações dos atos de vandalismo, ou chamados de atos terroristas em Brasília, e pedindo prisão, investigação, pedindo prisão para quem motivou, para quem instigou, enfim, para qualquer pessoa, para todo mundo que esteja possivelmente ligado ou envolvido, as pessoas elas usaram uma hashtag no Twitter que foi sem anistia para golpista, ou sem anistia. E no final das contas, todo mundo que é caloteiro, que não é só desse momento, não foi só desse dia, que talvez tenha dado um calote de imposto muito maior do que os danos que foram causados em Brasília, naqueles atos de vandalismo, e que fazem isso ao longo dos últimos, 2, 3, 4, 5, 10 anos por qualquer razão, seja por sacanagem, ou seja por falta de organização financeira, ou falta de conhecimento, ou por fraude mesmo, essas pessoas vão ter a anistia. A anistia do governo. Então, de novo, na questão emocional, o cara é um golpista, o cara agrediu o governo que eu gosto, o cara destruiu os 3 poderes, cadeia nele sem anistia. Tá bom, esse é seu lado emocional falando. Agora, pelo lado racional, um cara que deu calote no governo ao longo dos últimos anos, não pagou os seus impostos que iriam para a educação, impostos que iriam para a saúde, impostos que iriam inclusive para a própria segurança, se eu fosse fazer uma correlação de impacto, os calotes que foram dados podem ter impactado muito mais e muito mais gente pode ter morrido, pode ter tido muito mais prejuízos por esse dinheiro não ter chegado na ponta a serviço do cidadão. Então, de novo, saindo um pouco do espectro de sentimento e indo para a questão racional, olha, se você quer de fato ter a mão de ferro com alguém que fez vandalismo e depredou e gerou prejuízo, olha, tem a mão de ferro para quem não pagou os seus impostos e que estragou o mercado, porque enquanto ele estava lá não pagando, tinha uma série de pessoas se matando para pagar o imposto, para não ficar devendo, para não ter o nome negativado. E assim, só tem uma forma das pessoas aprenderem, que de fato a gente sabe isso, é quando ela vive a consequência dos seus próprios atos. É a forma dela aprender. Então, se é assim, eu acredito que a gente não pode anistiar caloteiro. Isso é muito ruim para todo mundo que empreende e quem tenta trabalhar direito nesse Brasil. Tanto é que eu fecho o segundo post aí da segunda semana com quem é correto fica como? Então essa é a pergunta, Qual é o incentivo que o governo dá quando ele anistia quem não paga imposto e quando ele quer aumentar imposto
para o trabalhador, para a pessoa que está ali no dia a dia correndo atrás. Né? Então, aumento de imposto, sem anistiando quem deve. Qual o incentivo que você tem para fazer direito nesse Brasil? Então, assim, esses foram os temas dessas 2 semanas. Prometo que nos próximos o vídeo vai ser mais curto, né? E se você gostou, deixa aqui seu comentário ao longo desses temas. São só opiniões e muito colocadas também como uma análise, falando aqui direto, cerca de meia hora já. Então, assim, nada muito pensado, nada muito requintado, mas ao contrário, sendo franco nas minhas falas, é a forma como eu enxergo e quero justamente que as pessoas possam refletir, né? Acho que ninguém é dono da verdade, né? Só Deus para poder saber assim tudo nessa vida, né, e ter a palavra final, mas é justamente tentando me inspirar em coisas positivas que eu trago essas reflexões para cada um de nós, para que nós possamos pensar e fazer melhores escolhas ao longo dos nossos dias, né? O que ficou claro é que esquerda e direita podem ser lados opostos, mas que quanto mais a gente tensiona essa corda, mais a gente se esquece que uma corda ela existe para a gente chegar até algum lugar ou para sustentar alguma coisa. E eu acredito que a gente quer justamente sustentar um Brasil cada vez melhor e nos fazer chegar a dias melhores como toda a população, né? Então não adianta a gente querer romper a corda, a gente precisa fortalecê-la. E aí, de novo, direita e esquerda, só na questão emocional, sempre vai ficar eu contra você, você contra eu, pais, amigos, familiares brigando. Quando a gente precisa ser um pouco mais racional, olhar para a realidade e falar o seguinte, olha, apesar de quem eu gosto, isso aqui não é correto. E apesar de quem eu não gosto, isso aqui me parece ser um caminho melhor. Né? Então, assim, está na hora da gente pensar lá no resultado e não necessariamente nos atores que estão aí à frente de cada um. Legal? É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Sou Rafael Otaiano e Política e Empreendedorismo você encontra aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais. Um abraço a vocês, fiquem com Deus, ótima semana. Bora para a 3ª semana do governo Lula.